Essa aula é sobre organelas citoplasmáticas. Então, na última aula, eu dei uma aula para vocês lá, falando sobre o citoplasma, certo? Então, dentro do citoplasma ali, eu tenho basicamente três coisas básicas. Quais são? Eu tenho a parte líquida, a parte gelatinosa do citoplasma, certo? Que é formado basicamente por água e diversas moléculas. Então, eu pego ali, ó, água, sais minerais, carboidratos, lipídios, vitaminas, né, ácidos nucleicos. Eu junto tudo isso, eu formo o que a gente chama de citosol, que é essa parte gelatinosa, certo? A segunda parte, que foi o que eu dei aula na última aula, é o citoesqueleto. Então, é uma rede de proteínas, certo? Que é formada basicamente de microtúbulos, certo? Filamentos intermediários e microfilamentos, certo? Então, eu tenho esses três tipos de proteínas formando uma rede que vai fazer com que a célula ganhe forma, certo? E que as organelas fiquem colocadas em determinados locais, tudo. Então, mas aí tem uma terceira parte, que são as organelas. Então, o citoplasma, ele é formado por citosol, parte líquida, água, sais minerais, proteínas, né, moléculas, água e outras moléculas. Eu tenho o citoesqueleto, certo? E eu tenho agora as organelas citoplasmáticas. Então, essa aula é sobre essas organelas. Esses desenhos que vocês estão vendo na tela aí, pessoal, são exemplos de organelas. E nós vamos falar de cada uma delas. A primeira organela que nós vamos falar são as organelas não membranosas. Quais são as organelas não membranosas? São as organelas que não são formadas por membranas. Eu tenho dois grupos básicos de organelas. Quais são eles? Membranosa e não membranosa. As não membranosas, o próprio nome já está falando, pessoal. Não membranosa, ou seja, não é formado por membrana, ou seja, não tem estrutura membranosa. O que é estrutura membranosa, pessoal? É formado por camada lipídica, similar à membrana plasmática, que nós estudamos já, né? No ano passado a gente estudou sobre membrana plasmática. Então, é formada por uma dupla camada lipídica, isso é a nossa membrana. Então, as organelas não membranosas não possuem membrana, não é formada de membrana. As membranosas são formadas por membranas, são compartimentos dentro da célula que são formados, que são revestidos por membrana. Beleza? Esse é o primeiro conceito que vocês têm que ter na cabeça de vocês. Ficou claro? Acho que ficou tranquilo, né? Tem alguma dúvida? Sim ou não? Dúvidas? Não. Beleza, então. Peraí. Então, vamos lá. Essas organelas não membranosas, eu tenho dois tipos básicos aqui, certo? Eu tenho o centríolo e tenho os ribossomos. São duas, basicamente, são essas duas que são não membranosas, certo? Então, nós vamos falar primeiro aqui do centríolo. O que é o centríolo, galera? Centríolo, ele é uma estrutura proteica só formado de proteína, certo? Que é formado por esses tubinhos de microtúbulos. Então, cada tubinho desse aí que você está vendo aí, pessoal, parece um canudo. Então, pensa no microtúbulo como um conjunto de canudos unidos. Então, cada canudinho desse aí é um microtúbulo. O microtúbulo é formado por uma proteína chamada tubulina. Tubulina. Essa tubulina, ela vai sendo polimerizada. Lembra de proteína? Proteína é formada por aminoácidos, certo? Então, eu tenho várias tubulinas unidas e essas tubulinas unidas vão formando esse tubinho chamado microtúbulo, certo? O microtúbulo faz parte do citoesqueleto. Só que essa estrutura aqui é uma organela, certo? É uma organela. Por quê? Porque é uma pequena estrutura que desempenha uma função específica dentro da célula, certo? É uma estrutura que aí ela já é uma estrutura maior do que simplesmente um filamento de microtúbulo. Eu tenho a união de vários microtúbulos. Então, se você observar nessa figura aqui, ó, observa bem comigo aqui. Eu tenho essas bolinhas, cada tracinho desse aqui, pessoal, ó, cada negocinho desse aqui, ó, é um microtúbulo. Se você observar, eu tenho a junção de 3 microtúbulos, olha aí,
E aqui eu tenho mais 3 microtúbulos, tá vendo? E aí eles se juntam e eles são ligados, olha aqui, ó, aqui as ligações deles, ó. Tá? E aqui eu tenho uma série de outros 3 microtúbulos, então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sequências, 9 tríades de microtúbulos, certo? Essas 9 tríades de microtúbulos formam essa estruturazinha redonda que está presente em todos os seres eucarióticos, certo? Todos os seres eucarióticos. Então, pensou seres eucarióticos, eu tiro bactéria, beleza? Eu pensei só em eucariótico, tirei bactéria é procariótica. Então, todos os seres eucarióticos, com exceção de um grupo, que são os vegetais superiores. Quem são os vegetais superiores? São as angiospermas e as gimnospermas. As angiospermas e gimnospermas. São plantas que produzem flores e frutos, tá? E produzem frutos com sementes, né? Flores, frutos e frutos com sementes. Então, essas plantas, elas não têm na sua célula centríolo, certo? Agora, todos os outros seres vivos eucarióticos possuem centríolo, entendeu? Tranquilo aí? Então, essa estruturazinha, galera, está presente na célula, próximo ao núcleo das células, tá? Essa estruturazinha, quando ela forma essa estrutura aqui, ó, porque ela sempre geralmente está desse jeito aqui, ó. Ela está nesse formato aqui, ó. Nesse formato aqui, ó, eu tenho 2 bloquinhos de centríolo, certo? O centríolo é essas duas estruturas juntas. Essas duas estruturas juntas aqui, ó, quando eles estão na célula, elas ficam próximo do núcleo, é chamado de centrosoma. Centrosoma. O centrosoma, então, é a localização do centríolo na célula, certo? Quando eu olho o centríolo na célula, ele geralmente fica próximo do núcleo. Olha essa imagem aí, galera, que eu estou colocando para vocês agora. Essa imagem aí, ó, está mostrando a localização do centríolo. Olha aqui, ó, se você puder ver aqui, ó, isso aqui, pessoal, é o núcleo. Ó, provavelmente, essa partezinha aqui, ó, é o núcleo, é a membrana nuclear, certo? Aqui eu vou ter provavelmente um complexo de Golgi, que nós vamos estudar daqui a pouco, e aqui, ó, é o centríolo, certo? Aqui eu tenho ele deitado, eu estou vendo a imagem dele por cima, tá? Então, eu estou olhando a célula está aqui, ó, eu estou olhando assim, ó, estou pegando uma câmera e colocando assim, ó, certo? Esse outro aqui, ó, eu estou vendo ele de lado, então, eu viro a célula e estou olhando ele assim agora, ó. Então, estou vendo ele de lado, ou seja, eu estou vendo essas pontas aqui, ó, essas pontas aqui que eu estou vendo. Quando eu olho essa imagem aqui, ó, essa imagem verdinha que eu sinalizei agora aí, eu estou vendo ele de lado, deitado. Tá? Então, esse aqui é o centríolo. Então, esse centríolo, pessoal, qual é a função do centríolo? A função dele é basicamente 2. Uma é formar cílios e flagelos. A formação de cílios e flagelos é a função dos centríolos, certo? Então, mas, professor, o que é cílio, o que é flagelo? Tá, vamos ver aqui, ó, vou mostrar para vocês. Essas duas estruturas que estão na tela aí, ó, são 2 protozoários. O do lado direito aqui, provavelmente é um Trypanosoma cruzi, certo? É o protozoário que causa a doença de Chagas. E esse do outro lado aqui é um paramécio, um exemplo de paramécio. São 2 protozoários, são seres eucarióticos, certo? Unicelulares. Então, tá vendo essas estruturazinhas aqui, ó? Esse é o flagelo. Imagina o espermatozoide, acho que é mais fácil você entender. O espermatozoide é aquele rabinho que fica batendo para poder fazer a movimentação. Então, o flagelo é esse movimento, essa formação que tem para movimentar aquela célula, tá? O espermatozoide também tem a mesma estrutura, formada também por microtúbulos e também pelo centríolo. O centríolo forma o flagelo. Então, como que isso acontece, professor? Tanto o flagelo como o cílio é formado da mesma forma. Olha aqui, ó, a estrutura de um cílio e de um flagelo. Olha aqui para vocês verem. Isso aqui, galera, ó, é o meu cílio, beleza? O cílio ou o flagelo, tá bom? Ele é formado internamente, ele tem microtúbulos. Olha aqui, ó. Tá vendo? Cada tubinho desse aqui, ó, que eu tô marcando aí, ó, é um tubo de microtúbulo.
Então, quando eles se polimerizam, eles vão crescendo para fora, e aí eles vão sendo revestidos por uma camada, essa camada que a gente chamou aqui de axonema, certo? E a membrana, e também revestido por uma membrana. Então, essa partezinha aqui toda, pessoal, vai formar, o prolongamento dele forma o flagelo ou o cílio, certo? E na base, olha aqui, ó, na base desse flagelo, desse cílio, eu tenho um centríolo. Aqui está o centríolo, na base, a gente chama isso de corpo basal, ou seja, é a base da formação do cílio. Então, na base de cada cílio tem, ou de cada flagelo, tem um centríolo, e esse centríolo vai polimerizar ali as proteínas do microtúbulo e vão fazer a movimentação desses flagelos e desses cílios. Beleza? Pessoal, alguma dúvida? Quando a célula vai se dividir, pessoal, ele passa por processos que a gente chama de fases da divisão celular, que no caso começa com a prófase, depois metáfase, depois a anáfase e finalmente a telófase. Nós vamos entender essas áreas, essas partes depois. O que acontece? Quando a célula está se dividindo, a primeira coisa que ela faz é dividir os cromossomos. Ela pega o material genético dela, o DNA dela, e multiplica, forma uma cópia. Ela faz uma cópia do material genético. O que acontece? Esse material genético, essas fitas de DNA, pessoal, olha aqui, ó, essas fitas de DNA condensam, elas vão se condensando, elas vão se juntando, até que formam uma estrutura chamada de cromossomo, tá? Esse aqui é o cromossomo. Esse é o cromossomo. Esse é um cromossomo duplicado, ou seja, essa partezinha toda aqui, ó, deixa eu pegar aqui para vocês verem. Essa partezinha toda aqui, ó, do cromossomo, isso aqui tudo, ó, é um cromossomo. Isso aqui tudo. Essa outra parte é a cópia do mesmo cromossomo. Nós falamos que os dois é o cromossomo. Essas duas partes unidas chama cromossomo. E nós falamos que essas duas partes são chamadas de cromátides irmãs. São chamadas de cromátides irmãs. Ou seja, é uma cópia, galera. É exatamente uma cópia. Então, toda vez que a sua célula vai se dividir, o DNA é duplicado. Ele multiplica, ele cria uma cópia. Então, o que acontece? O que está desse lado aqui, ó, quando a célula se dividir, vai ter que ficar em uma célula, e o que está do outro lado aqui vai ter que ficar na outra célula. Isso acontece com todos os cromossomos, entendeu? Acontece com todos os cromossomos. Toda vez que vai ter a divisão celular, metade do cromossomo, uma cromátide irmã, que é uma cópia idêntica da outra, vai para um lado, e a outra cromátide vai para o outro lado. Agora, quem que faz essa divisão? Aí que é a grande questão. Quem faz essa divisão? Quem faz a divisão é o fuso mitótico, coordenado por quem? Pelo centríolo, que é a organela que a gente está estudando. Então, o centríolo coordena a divisão entre os cromossomos. Se você quiser anotar isso aí, o centríolo coordena a divisão dos cromossomos durante a divisão celular. Beleza? Então, vamos entender aqui, ó, vamos continuar com o vídeo aqui que você vai entender o que eu estou falando. Então, esses cromossomos agora, eles vão ter que se dividir. Olha lá, olha o que acontece. Olha o vídeo para nós aí. Então, esses cromossomos, olha lá, ó, eu tenho vários, certo? Eles estão lá dentro do núcleo. Olha aqui, ó, essa estrutura aqui que mostrou agora é o núcleo, tá? Esses buraquinhos aqui, ó, é o que a gente chama de poros nucleares, tá? Então, isso aqui é um núcleo. O envoltório nuclear, que é a membrana nuclear, vai se quebrar durante a divisão celular, ela se quebra, ela se rompe, e os cromossomos, olha lá o jeito que eles ficam todos soltos no citoplasma. O que vai acontecer agora? Vai chegar em cena o centríolo. Olha aqui o que está acontecendo. O centríolo vai entrar em cena e vai criar agora o que a gente chama de fuso mitótico. Lembrem, pessoal, que lá no início eu falei para vocês que cada célula tinha um par de centríolo, lembra? Tinha um par de centríolo, só que agora aqui, você consegue ver que tem dois, eu tenho dois centríolos. Pô, mas onde que surgiu esse outro par de centríolo? Eles se duplicaram, beleza? O centríolo, antes da divisão celular, ele se duplica.
Porque, na verdade, tudo na célula se duplica, porque como ela vai se dividir ao meio, ela tem que duplicar tudo. Tudo que tem em uma vai ter que ter em outra. Aqui vai na célula filha, beleza? Então, vamos lá. O centríolo chega perto desses cromossomos aqui, e aí vai criar agora uma coisa interessante. Todos os cromossomos, olha aqui, observa, vão ficar alinhados no centro da célula. Essa estrutura chama de placa metafásica, né? E agora, essa etapa que a gente chama de metáfase, ou seja, os cromossomos todos ficam alinhados no centro da célula. Daqui a pouco eu vou mostrar para você um vídeo dessa estrutura aqui em uma célula verdadeira. Isso aqui é uma animação, mas nós vamos ver uma célula verdadeira daqui a pouco. Então, os cromossomos todos ficam alinhados, e agora, olha o que está acontecendo. O centríolo está emitindo, pessoal, essas teias. O que é isso aí? São fios de microtúbulo. Os microtúbulos estão sendo polimerizados e eles estão chegando aonde agora? Eles estão chegando nos cromossomos. Olha o que vai acontecer, pessoal. Os centríolos agora, cada microtúbulo desse vai se ligar em um cromossomo. E ele vai ligar no cromossomo onde? Ele vai ligar na parte do meio do cromossomo, tá? Que a gente chama de centrômero. O cromossomo, ele tem uma bolinha no meio ali, que está representado por uma bolinha, que é a união das duas cromátides. Olha aí, observa o que acontece aqui, ó. Cada microtúbulo, galera, pegou e se ligou ao centrômero. O que vai acontecer agora? Cada microtúbulo vai começar a puxar, olha, o centrômero vai se partir aqui, tá vendo? E vai liberar o que a gente chama de cromátides. Isso aqui, essa fase chama de anáfase, ou seja, é a hora que os cromossomos estão saindo do centro e os microtúbulos estão puxando esses cromossomos para o que a gente fala de equador. Desculpa, equador não, para os polos. Vai puxando, sai do equador, né, que é no central, aí, ó, vai puxando e vai indo para os polos, ou seja, os cromossomos vão agora para a parte da extremidade da célula. Os centríolos saem de cena, porque os cromossomos já estão lá, e o que vai acontecer agora? As membranas nucleares vão ser formadas. Então, os envoltórios nucleares, ó, são formados agora, e aí os cromossomos, a cópia, né, as cromátides irmãs, estão agora englobadas pelo núcleo. Lembra que isso aqui é uma célula eucariótica, por isso que tem que ter centríolo. Então, vai ter essa questão aqui, vai formar um núcleo, e o que vai acontecer agora? A célula vai acabar de se dividir, ela vai formar ali no centro dela uma membrana, certo? Então, vai ter uma formação de membrana no meio dela, e aí ela vai fazer um processo de divisão, e aí ela vai, essas vesículas aqui, a gente vai explicar o que é vesícula daqui a pouco, vai formar uma placa de membrana no meio da célula, e a célula, então, vai se dividir em duas. Certo? Então, é exatamente assim que acontece. Esse processo, galera, ele é automaticamente conduzido, e importantíssimo que ele seja conduzido por quem? Pelo centríolo, certo? O centríolo, ele faz esse processo acontecer. Se não tiver, pessoal, o centríolo, a célula não consegue fazer esse processo, tá? Se eu for analisar esse outro aqui, ó, eu vou deixar aqui mesmo, fica pequenininho, mas não sei se vocês conseguem ver aí. Notem esse outro vídeo aqui, ó, o que está acontecendo? A mesma coisa que eu mostrei para vocês, só que numa célula real. Olha lá, ó, o que aconteceu, ó. Os cromossomos estão condensando, estão se transformando o DNA está se condensando em cromossomo. Aí, ó, está condensando, vai formar os cromossomos, olha lá, ó, os cromossomos vão para o equador, olha lá como é que é o cromossomo numa célula real. O núcleo já foi desfeito lá, já não tem mais núcleo, beleza? Os cromossomos ficam no centro, depois eles vão ser puxados. Quem está puxando eles aqui, ó, é o centríolo, olha lá, ó, estão sendo puxados, olha lá, forma de novo a membrana nuclear e depois, olha lá, forma as outras duas células. Beleza? Conseguiram visualizar isso aí, pessoal? Tranquilo? Tranquilo? Essa estrutura que é formada aqui, ó, durante a divisão celular, a gente chama de áster, né? Áster é essa emissão
de fibras de microtúbulo que saem do centríolo para pegar os cromossomos. A gente chama isso de áster. Tranquilo? Então, centríolo, então, está finalizado aí. Próximo aqui, ribossomo. Quem que é o ribossomo, galera? Ribossomo também é uma estrutura que não é formada por membrana, beleza? Então, não tem revestimento de membrana, no caso, o ribossomo. Do que o ribossomo é formado, então, galera? Anota aí, o ribossomo, ele é formado por, basicamente, material genético. Ele é formado por ácidos nucleicos. Nós não falamos de ácidos nucleicos lá na bioquímica. Ficou faltando falar de ácidos nucleicos quando a gente estava dando aula para vocês de bioquímica. Mas os ácidos nucleicos, galera, são estruturas formadas por nucleotídeos, tá? Nós temos dois tipos básicos de ácidos nucleicos, que são encontrados no núcleo da célula. Nós temos o DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, e nós temos o RNA, que é o ácido ribonucleico. O ácido ribonucleico, o RNA, eu tenho três tipos: o RNA mensageiro, o RNA transportador e o RNA ribossômico, tá? Basicamente esses três. Tem outros tipos, mas que para a gente aqui, o que interessa são esses três. E o ribossomo é formado de RNA ribossômico. Por isso que o nome do RNA é RNA ribossômico. Porque ele vai fazer o quê? Ele vai formar o ribossomo. O ribossomo, galera, nada mais, nada menos que uma união, na verdade, o enovelamento, né? Enovelamento ali do RNA ribossômico, tá? Esses ribossomos, galera, eu tenho ele é dividido aqui em duas subunidades, ó. A subunidade maior, se você notar aqui, ó, na imagem, eu tenho essa partezinha aqui que é maior, e tem essa outra parte aqui que a gente chama de subunidade menor. Eles se juntam desse formato aí, ó, e abraçam a fita de RNA mensageiro, e depois nós vamos falar o que é RNA mensageiro, daqui a pouco nós vamos falar. Esse RNA mensageiro aqui é o que traz a mensagem do núcleo para poder produzir proteína, certo? Esse aqui é o RNA transportador, que eu falei para vocês agora há pouco, certo? E esse aqui é o RNA ribossômico, que forma o ribossomo. E o que é isso aqui, galera? Ó, isso aqui é a proteína que está sendo formada. Para que serve ribossomo, então, galera? Para que serve ribossomo? Ribossomo, ele serve basicamente para a produção de proteína, certo? Produção de proteína. Então, essa é a função básica dos ribossomos. Onde que os ribossomos estão localizados? Pessoal, eu tenho dois tipos de ribossomos. Eu tenho ribossomos soltos no citoplasma, que a gente chama de ribossomos livres, certo? Que produzem algumas proteínas que são utilizadas até ali mesmo no citoplasma. E eu tenho ribossomos que estão aderidos ao retículo endoplasmático rugoso, que é o retículo endoplasmático rugoso. E nós vamos falar o que é o retículo endoplasmático rugoso, que é a próxima organela. E nós vamos falar também muito ainda de ribossomo. Beleza? Então, esse é o ribossomo. Vamos passar aqui para o próximo, que é o retículo endoplasmático. As organelas membranosas, a primeira que a gente vai falar é o retículo endoplasmático. Por exemplo, o retículo endoplasmático, complexo de Golgi, lisossomo, peroxissomo, mitocôndria, vacúolos e cloroplastos são as organelas, no caso do cloroplasto nos vegetais, são as organelas membranosas, ou seja, formado por membrana. Pessoal, quando nós falamos de organela membranosa, já vou falar de retículo endoplasmático, é uma rede de membranas. Então, imagina a membrana plasmática dobrada ali dentro da célula. Então, você vê uma estrutura parecida com isso aqui, ó. Tá? Esse aqui é o retículo endoplasmático rugoso, esse aqui é o retículo endoplasmático liso. O retículo endoplasmático é dividido em dois tipos básicos: o retículo endoplasmático rugoso e o retículo endoplasmático liso. A função básica deles é o quê? É sintetizar proteínas, substâncias, né? Sintetizar substâncias e processar também, daqui a pouco eu vou falar sobre a questão de processamento de substâncias e transporte de substâncias. Antes da gente começar aqui, basicamente, o que é a função, né? Como é que o retículo endoplasmático opera aqui, pessoal? Eu quero que vocês entendam o seguinte, para ficar bem fácil. Olha aqui, isso aqui é um retículo endoplasmático rugoso
numa célula, numa microscopia óptica. Eu estou vendo no microscópio o retículo endoplasmático. Como é que ele é no microscópio? É do jeito que está aqui, ó, tá? Do jeito que está nessa imagem que vocês acabaram de ver aí. O que vocês precisam entender, pessoal, de retículo endoplasmático primeiro? Imagine a célula, presta atenção comigo aqui, nesses 5 minutinhos aqui, depois a gente vai abrir a outra chamada. Imagine a célula, galera, como sendo uma indústria. Pensa comigo aí, imagine a célula como sendo uma indústria. Uma indústria que produz determinadas coisas, certo? O que a célula produz? Pessoal, depende da célula. A célula, basicamente, produz de tudo, um pouco, de todos os tipos de moléculas. Quais são os principais? Ela produz muita proteína, ela produz carboidrato, ela sintetiza carboidrato, ela sintetiza lipídios, ou processa lipídios, processa carboidratos, produz enzimas, certo? Polimeriza novas fitas de DNA e de RNA. Então, a célula, ela tem várias coisas que ela produz. E você tem que pensar na célula agora pensar num esquema. Pensa na sua cabeça um esquema aí, ó. Numa indústria, não tem alguém lá na indústria que comanda a produção. Tem sempre lá, não é? Um cara que fica numa sala específica, lá com ar-condicionado, e nessas salas é aquele cara que toma as decisões daquilo que vai ser produzido naquela empresa, naquela indústria, certo? Na célula, essa sala é o núcleo. É a sala que coordena toda a célula. Ah, eu quero produzir proteína, então é o núcleo que tem que falar. Ah, eu estou precisando sintetizar lipídio, então é o núcleo que vai ter que falar o que vai produzir. Ah, eu estou precisando de um hormônio, é o núcleo que vai falar. Então, toda a produção dentro da célula é coordenada diretamente pelo núcleo. Primeira coisa que você tem que entender, qual é a mensagem, qual é o nome daquele que coordena tudo na célula, que está dentro do núcleo? Presta atenção comigo aqui, ó. O nome dessa molécula é o DNA. DNA. O DNA é o coordenador da empresa, da indústria, que é a célula. Está conseguindo me acompanhar aí? Esse DNA, galera, ele vai passar a informação dele para alguém. Ele vai passar essa informação para alguém. Porque essa informação não vai lá para o citoplasma diretamente pelo DNA. Ele vai passar essa informação para uma outra molécula. Qual que é a outra molécula que ele passa a informação? RNA. Ele passa a informação para o RNA. Presta atenção comigo aqui. Então, o DNA dentro do núcleo, guardadinho dentro do núcleo, tem a informação e controla tudo dentro da célula. Ele quer produzir uma determinada substância. O que ele vai fazer? Ele vai passar essa informação para outra molécula, para uma outra pessoa. Vamos pensar assim. Qual o nome dessa outra molécula? RNA. Então, ele vai passar essa mensagem através do RNA. E aí, esse RNA que vai estar fazendo essa mensagem, e não é qualquer RNA. O RNA que vai portar essa mensagem é o RNA mensageiro. Ele passa essa mensagem pelo RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro, galera, agora o que ele vai fazer? Ele vai mandar essa mensagem para o citoplasma, vai levar essa mensagem para o citoplasma, e aí ele vai levar essa mensagem para o citoplasma fazer a produção daquilo que ele quer. No caso, se ele quiser produzir proteína, ele vai produzir uma proteína, certo? Então, esse RNA mensageiro vai ser convertido em uma proteína. Vai ser convertido em uma proteína. Entende, pessoal? Aí isso aqui, ó, a forma que a célula produz as suas substâncias. Por exemplo, ela quer produzir uma proteína. O DNA manda uma mensagem através do RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro vai lá para o citoplasma produzir a proteína. E essa proteína, ela é produzida onde?
Essa proteína é produzida onde? Ela é produzida exatamente no retículo endoplasmático rugoso. Então, eu tenho dois tipos de retículo. Aí eu vou abrir outra chamada para a gente continuar aqui. Mas vocês conseguiram entender, pessoal? Esse sistema de produção de substância aqui, tem alguma dúvida em relação a isso? Mas vamos lá, o exemplo de produção de proteína. Então, eu vou produzir uma determinada proteína que eu quero. E aí, o meu núcleo manda uma informação para o citoplasma, e aí esse citoplasma, através dessas organelas, vão começar a produzir a proteína. Então, quais são as organelas que agora eu vou utilizar para produzir essas proteínas? O retículo endoplasmático rugoso, juntamente com os ribossomos. Qual que é a diferença entre retículo endoplasmático liso e rugoso? O retículo endoplasmático rugoso é um retículo, pessoal, que possui ribossomos, tá? É aquele que possui ribossomo. O retículo endoplasmático liso é que não possui ribossomo. Ribossomo é aquela estrutura que eu mostrei anteriormente, que é uma organela não membranosa formada por RNA ribossômico. Então, ele se enovela e forma aquela estruturazinha, certo? E aí, se você olhar essa imagem do lado aqui, pessoal, observe o seguinte, ó. Cada canalzinho desse aqui, ó, é uma bolsa, né? É uma estantezinha do retículo. Cada negocinho desse aqui, ó, é uma estante, é como se fosse uma estante, assim, uma estante sobre a outra, certo? Do retículo endoplasmático. E se você observar, eu tenho essas bolinhas pretas aí, tá bem coradinha em volta dessas bolsas. O que é isso? Os nossos ribossomos. Então, qual que é a diferença do retículo endoplasmático liso do rugoso? O retículo endoplasmático rugoso, também chamado de granuloso, ele possui ribossomo aderido na sua membrana, certo? E o retículo endoplasmático liso não possui. Então, quando essa informação para a produção de proteína chega lá, ela vai direto para o retículo endoplasmático rugoso. Esse retículo endoplasmático rugoso, juntamente com o ribossomo, começa a produzir as proteínas. E essas proteínas vão sendo jogadas dentro dessa estrutura aqui, galera, ó. Dentro dessa estrutura aqui, tá? No espaço interno da membrana do retículo endoplasmático, certo? Então, isso vai sendo jogado lá dentro. Eu vou mostrar para vocês aqui como é que funciona. O retículo endoplasmático rugoso, ele tem basicamente a função de produzir proteína. Todos os tipos de proteína, tanto as que vão ser usadas dentro da célula, como vão sair da célula, tá? Na forma de vesícula de exportação. O retículo endoplasmático liso, basicamente, é a função de processamento de carboidrato, certo? O que é processamento? Entrou um carboidrato dentro da célula, glicose, certo? Eu quero pegar essa glicose e transformar essa glicose em glicogênio. Então, quem faz isso? Retículo endoplasmático liso. Ah, não, mas eu tenho lá no fígado muito glicogênio. Eu quero transformar esse glicogênio em glicose para jogar na corrente sanguínea. O que eu vou fazer? O retículo endoplasmático liso pega esse glicogênio e quebra ele e transforma isso em glicose para ser jogado na corrente sanguínea. Tá bom? E também processamento de lipídios, tá? Por exemplo, pessoal, fosfolipídios para membrana. Ah, eu quero aumentar a membrana. Eu quero duplicar a célula. Para duplicar a célula, eu preciso ter membrana. Eu preciso formar membrana. Quem que vai fazer isso? Retículo endoplasmático liso. Ele pega a gordura que você come, os lipídios, transforma esses lipídios em fosfolipídios e manda lá para a membrana. Aí a membrana vai aumentando, tá? Outros também, os esteroides. Então, esteroides são lipídios que também são formados no retículo endoplasmático liso. Tranquilo? E outra função do retículo endoplasmático liso é a desintoxicação. Desintoxicação em algumas células, como, por exemplo, a célula do fígado, o retículo endoplasmático liso, ele faz essa desintoxicação de substâncias, por exemplo, remédios. Você tomou algum remédio, esse remédio ele vai para dentro do seu organismo, certo? Essas células vão pegar esse medicamento e vão começar a metabolizar esse medicamento. Conforme você vai tomando esse medicamento, o que vai acontecendo? Ele vai parando o efeito. Ele vai diminuindo o efeito conforme você vai tomando, você tem sempre que tomar uma dose maior. Por quê? Porque conforme você toma um determinado medicamento, o retículo endoplasmático liso, ele é
estimulado a ser produzido, a aumentar a rede de retículo endoplasmático liso, para quê? Para quebrar, para fazer a quebra desse produto químico, para fazer a desintoxicação da sua célula, beleza? Então, também é uma função do retículo endoplasmático liso. Outra função também é nos músculos, o retículo endoplasmático liso que está lá no músculo é chamado de retículo sarcoplasmático. Sarcoplasmático. É o retículo endoplasmático liso que está nos músculos. Qual que é a função desse retículo sarcoplasmático? É o armazenamento de cálcio, íons de cálcio. Para você fazer movimentação do seu músculo, galera, você precisa de cálcio, beleza? Se você não tiver cálcio, você vai ter cãibra, beleza? Então, se não tiver cálcio na hora da contração ou do relaxamento muscular, você não vai conseguir fazer essa movimentação, beleza? Então, você precisa de cálcio, e esse cálcio é armazenado no retículo sarcoplasmático, no caso, nos músculos, que é o retículo endoplasmático liso dos músculos. Tranquilo? Vamos lá. O negócio não está indo. Tá. Olha aqui, pessoal. O retículo endoplasmático rugoso, olha como é que ele funciona. Esse aqui, ó, são ribossomos. Essas estruturas azuis aqui, ó, são os ribossomos que estão aderidos à membrana. Ó. Essa aqui é a membrana do retículo endoplasmático rugoso. Os ribossomos estão em cima da membrana, tá vendo? O que está acontecendo aqui, galera? Essa aqui é a fita do RNA mensageiro, aquela mensagem que veio lá do núcleo, que o DNA produziu. Então, essa mensagem veio lá do núcleo, isso aqui já é no citoplasma, tá? Isso aqui está acontecendo no citoplasma, certo? Então, esse citoplasma agora, com o seu retículo endoplasmático rugoso, esse aqui, ó, é o retículo endoplasmático rugoso, com os seus ribossomos aderidos à sua membrana, vai fazendo o quê? Vai se ligando aqui, ó, ao RNA mensageiro. Esse ribossomo, ele vai lendo a fita, é exatamente isso, galera. Ele lê a fita de RNA mensageiro. Qual que é a mensagem que veio do núcleo? O ribossomo está lendo. Ele lê, não, eu preciso colocar aqui. Vocês lembram do que as proteínas são formadas? As proteínas são formadas de aminoácidos. Então, toda vez que está formando um aminoácido, o ribossomo, ele está lendo a fita, certo? Está lendo a fita de DNA, de RNA, aí ele lê, fala, não, peraí, aqui eu coloco uma valina. Próxima leitura, aqui eu coloco uma histidina. Próxima leitura, aqui eu coloco uma fenilalanina. Então, ele vai colocando, adicionando aminoácidos, certo? Adicionando aminoácidos, baseado em quê? Baseado na fita de RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro, ele é que vai ser a base para a formação dessa proteína. Quem vai ler esse RNA mensageiro? O ribossomo. Onde ele está? Ou ele está livre no citoplasma, ou ele está aderido na membrana do retículo endoplasmático rugoso. Olha aqui, galera, isso aqui, ó, é a proteína que está sendo formada. Olha aí, ó, ela vai crescendo, vai formando pedacinhos, certo? Cada pedacinho desse aqui, ó, vai se juntando, vai juntando, vai juntando e vai formando a proteína. Só que a proteína aqui, ela ainda não está totalmente formada. Dentro do retículo endoplasmático, ela vai ser previamente formada. É aquilo que eu falei para vocês. Imagine uma indústria. Imagine uma indústria. Essa indústria acabou de produzir rosquinha Mabel. Então, pensa comigo aí. Ela produziu lá, caiu na esteira um monte de rosquinha Mabel. Essa rosquinha Mabel, ela vai pegar ela daquele jeito ali e já vai levar ela para vender? Já vai carregar, vai tirar a rosquinha Mabel da esteira e já vai levar para o supermercado? O que você tem que fazer antes de você pegar essa rosquinha e levar para o supermercado? Você não tem que processar ela? Você não tem que colocar ela dentro de um pacote, escrever o que é aquilo, colocar a data de validade, colocar o endereço, colocar dentro de uma caixa. Então, você está fazendo o processamento. O que está acontecendo aqui, ó, é a síntese, é a produção. Mas depois, dentro do retículo, vai ter um processamento. Você vai ter ali a maturação da proteína, a proteína vai sendo colocada no jeito que ela tem que ficar mesmo. Beleza? E isso acontece tudo dentro do retículo endoplasmático.
O primeiro processamento da proteína formada é dentro do retículo endoplasmático. Não é o único, beleza? Continuando aqui, vamos falar do complexo de Golgi. O que é o complexo de Golgi? O complexo de Golgi, galera, é a organela que é uma sequência de membranas, certo? Que estão todas achatadas. Então, assim, ó, imagina uma membrana, eu achatei ela assim, ó. Ela ficou nesse formato que você está vendo em vermelho aí, ó. Tá? Então, são várias membranas, certo? Vários bloquinhos de membrana que estão achatados. E dentro desses bloquinhos vai acontecer o que a gente chama de processamento. Vai ser o processamento das proteínas. Então, imagine a proteína, ela acabou de sair do retículo endoplasmático rugoso, e aí ela vai chegar no complexo de Golgi, tá? E dentro do complexo de Golgi, ela vai ser processada, ela vai ser trabalhada, e ela vai formar vesículas. Essas vesículas, elas saem do complexo de Golgi, que a gente viu agora há pouco, e vai entrar desculpa, ela sai do retículo endoplasmático e cai no complexo de Golgi, certo? Para que serve o complexo de Golgi? Para fazer o processamento. Então, imagine de novo a ideia da rosquinha Mabel. Saiu da esteira, ela precisa passar por um processamento. Eu preciso empacotar essa rosquinha Mabel. Eu preciso, sei lá, essa rosquinha, né, esse biscoito, essa bolacha, eu preciso empacotar, eu preciso colocar um lacre, eu preciso, sei lá, eu preciso selar, eu preciso colocar dentro de uma embalagem. Eu preciso fazer alguma coisa, eu não vou pegar aquilo ali e vender daquele jeito. Estão entendendo o que eu estou falando? Espero que esteja entendendo. Então, esse processamento é feito dentro do complexo de Golgi, certo? E esse complexo de Golgi vai fazer agora um trabalho de empacotamento, de armazenamento e de distribuição. O complexo de Golgi é a parte da indústria que vai fazer tanto a embalagem, vai trabalhar com a embalagem, como ele vai trabalhar também com a distribuição. Peraí, essa embalagem vai para onde? Essa embalagem aqui vai para o supermercado lá do Veracruz. Essa outra embalagem aqui vai para o supermercado ali da Glauzira. Essa outra embalagem aqui vai para o supermercado, sei lá. Então, ela vai trabalhar com a logística. A logística da célula, ela é dada toda pelo complexo de Golgi. O complexo de Golgi ele vai pegar essas proteínas que foram produzidas e vão endereçar para os locais da célula. Ou eles podem ser usados dentro da célula, ou eles podem ser usados fora da célula, beleza? Se eles forem usados dentro da célula, eles vão formar algumas organelas dentro da célula, nós vamos falar daqui a pouco. Se eles forem para fora da célula, vai formar o que a gente chama de vesícula de exportação, tá? Uma vesícula de exportação. E o que é uma vesícula? Tá, vamos entender o que é uma vesícula. Essas substâncias, elas chegaram no complexo de Golgi. Vamos entender aqui, ó, vou passar esse videozinho para vocês agora. Então, na última aula, eu finalizei basicamente falando sobre complexo de Golgi. E essas vesículas, pessoal, essas bolinhas aqui, ó, que saem do complexo de Golgi, certo? Essas bolinhas aqui, ó, o que são elas, galera? São chamadas de vesículas, tá? São vesículas. Essas vesículas, elas são nada mais, nada menos que uma bolsa membranosa, uma bolsa de membrana, e dentro dessa bolsa de membrana vão ter substâncias. Substâncias que foram produzidas ou no retículo endoplasmático rugoso ou no retículo endoplasmático liso. Geralmente são proteínas que foram produzidas no retículo endoplasmático rugoso. Lembrando que o retículo endoplasmático rugoso, ele possui ribossomo. E toda a estrutura, né, todo o retículo endoplasmático que tiver ribossomo aderido à sua membrana, a função dele é produzir proteína. Por quê? Porque o ribossomo é uma organela exclusivamente de produção de proteína. O ribossomo é como se fosse uma máquina de produção de proteína, onde eu vou entrar dentro dessa máquina com o RNA mensageiro, certo? Que é uma, como se fosse uma receita para a produção de proteína, certo? E essa receita de produção de proteína, que eu expliquei na última aula, veio lá do núcleo. Então, o núcleo, que é o DNA, né, mandou essa receita pelo RNA, certo? O RNA chega no citoplasma,
se acopla ao retículo endoplasmático rugoso e ao ribossomo, e aí, se acoplando a ele começa, então, a fazer a produção de proteína, certo? E essa produção de proteína, ela não vai simplesmente ser fabricada e ser usada já de cara. O que vai acontecer? Logo depois que essa proteína é fabricada, logo depois que essa proteína é fabricada, o que vai acontecer? Ela vai ser trabalhada, ela vai ser processada, ela vai ser embalada, ela vai ser marcada, endereçada. Então, aqui no complexo de Golgi, o que vai acontecer? Nada mais de que uma marcação para que essa proteína vai servir. Para onde ela vai? Qual é a função dela dentro da célula? Para onde que ela vai ser usada no citoplasma? Ela vai sair da célula? Ela vai formar uma outra organela? Então, baseado no que o Golgi escrever nessa proteína, marcar essa proteína, ela vai receber a sua função. Entendido aí, galera? Então, o que acontece? Quando você tem uma vesícula saindo do Golgi, essa vesícula está automaticamente já processada, certo? Já está processada, já está marcada para o local aonde ela vai seguir. E essas vesículas aqui, pessoal, elas podem muito bem formar, fazer o quê? Formar outras organelas, como, por exemplo, ela pode formar, por exemplo, o lisossomo, certo? Ela pode formar uma organela, que é a próxima que a gente vai falar, que vai ter várias funções, que basicamente é digestão intracelular, digestão que acontece dentro da célula, é feito a partir dessa organela. Na última aula não deu tempo de falar, mas isso aqui, galera, ó, é uma estrutura formada, tá, pelo complexo de Golgi dos espermatozoides, que é o acrossoma. O acrossoma é uma estrutura que vai, tipo, armazenar enzimas, enzimas, né? Que vai armazenar essas enzimas ali bem na cabeça do espermatozoide. Olha aqui, ó. Aqui eu tenho a cabeça do espermatozoide, aqui eu tenho o acrossoma. Esse acrossoma, galera, ele tem uma função primordial para o espermatozoide. Aqui eu tenho o centríolo, que é para fazer o que? A produção do flagelo. Lembra? A produção de flagelo, a movimentação do espermatozoide. Aqui eu tenho mitocôndrias, daqui a pouco vocês vão entender por que tem mitocôndrias aqui, vou voltar daqui a pouco a esse assunto. Mas a ideia aqui é o acrossoma. Esse acrossoma aqui, ele serve para quê, galera? Quando o espermatozoide, ele encontra com o óvulo, ele precisa, pessoal, quando ele bater no óvulo, ele vai digerir, esse acrossoma vai liberar enzimas ali naquele óvulo, certo? E vai digerir uma parede do óvulo. Então, o que acontece? A parede do óvulo vai ser comida ali, né? Vai ser digerida. Então, vai formar um buraquinho. O que acontece? O primeiro espermatozoide que chega, ele não vai entrar. Isso é um mito, tá? Eu fui o espermatozoide que venceu a corrida. Não, não foi. Você foi o que ficou mais ou menos na metade ali. Porque os primeiros espermatozoides que chegam, a primeira coisa que ele faz, ele digere a camada que fica em volta do óvulo. E aí ele vai digerindo, conforme ele vai batendo, ele digere um pedaço, aí outro bate, digere outro pedaço e vai criando buracos ali. Se em um lugar específico tiver um buraco maior, que você consiga entrar lá no citoplasma do óvulo, você não, né? O espermatozoide. Então, o espermatozoide vem, bate, e se ele encontrar um local onde ele vai conseguir entrar especificamente no citoplasma, ele já entra, e aí o que acontece? Ele vai entrar, né, no óvulo, no ovário, desculpa, no óvulo, o óvulo vai criar uma camada em volta dele que vai impedir outros espermatozoides de entrar. Pronto, o óvulo está fecundado, não tem como entrar mais. Tá? Então, o acrossoma é essa estrutura que serve para a digestão da camada que fica em volta do óvulo, certo? No momento em que o espermatozoide vai fecundar esse óvulo. Beleza? Alguma dúvida, pessoal, em relação a isso? Olha aí esse vídeo. Está conseguindo ver aí? Sim. Sim.
Então, olha aí, galera, isso aqui vai apresentar o processo de fagocitose, fagocitose não, de digestão intracelular numa célula real. Esses pontinhos vermelhos aqui, galera, ó, eles vão ser são os nossos lisossomos. Vamos entender como é que funciona aqui. Olha aí, ó, a célula 3, deixa eu acelerar um pouco aqui para ficar mais, para a gente ganhar tempo. Olha aí, galera. Essas estruturas em vermelho são os lisossomos. Então, olha essa célula, observe que essa célula está cheia de lisossomo, certo? Então, esses lisossomos agora, a função dele é digerir. Olha o que acontece. A membrana plasmática em lilás, e esse aqui é o lisossomo em vermelho, o que vai acontecer? As moléculas, galera, lá, ó, elas vão ser captadas. Olha o que está acontecendo. Vê se vocês conseguem pegar esse movimento. Isso aqui é uma pinocitose, ou seja, é uma substância, né, algumas moléculas que estão dissolvidas em líquido, que entrou dentro da célula através de uma invaginação da membrana. E o que vai acontecer? Olha o que aconteceu. Primeira coisa é que essas moléculas vão lá para o lisossomo. Então, ela se funde, a membrana dela se funde a membrana do lisossomo, essa em amarelo é a membrana do lisossomo. Então, se funde a membrana do lisossomo e olha o que acontece. Joga essas moléculas que vieram pela pinocitose dentro do lisossomo. E lá dentro do lisossomo, ela vai ser digerida, certo? Olha lá, ó. Ampliando um pouco. E lá dentro, essas enzimas hidrolíticas agora vão agir, certo? E vão quebrar essa substância. Lembrando, galera, que essas enzimas do lisossomo, elas são enzimas hidrolíticas ácidas. Aqui está mostrando bem isso. O que isso aqui está acontecendo, galera? Essa em azul aqui, ó, é a enzima hidrolítica. Essa aqui em azul é a enzima hidrolítica. Esse em verde aqui, ó, em verde, é a molécula que entrou por pinocitose. Então, eu preciso digerir isso aqui. Olha, observe que eu tenho várias bolinhas, né? Várias bolinhas verdes aqui. Eu preciso digerir. Essa aqui é a enzima hidrolítica. Então, vamos lá. Primeira coisa, ela age, galera, dentro de um ambiente ácido. O que é um ambiente ácido? De pH menor, né? Menor que... ela age mais ou menos em pH 5. Mas qualquer pH ácido, a partir ali de 5,8, né? 5, você já tem um pH ácido, levemente ácido e tal. Até quanto menor esse número de pH, depois nós vamos... Na química vocês vão estudar isso com bastante detalhe. Mas quanto menor o número do pH, menor é a acidez. Ou seja, mais ácido é. Então, você vai ter o quê? Você vai ter essa molécula, essa enzima, essa enzima hidrolítica agindo num pH ácido, ou seja, aonde você tem uma grande concentração de H+, olha aí, ó, você tem muito H+, certo? E o pH é pequeno, ou seja, próximo do 5, aqui essa age próximo do 5, mas 4, 3, 2, 1, é tudo pH ácido, né? Então, você tem aqui essa enzima agindo. Olha o que ela está fazendo. Ela está pegando as moléculas verdes, estão quebrando e está jogando isso para fora. E vem outra, ela faz o mesmo processo. Galera, o lisossomo, ele não pode se romper, porque ele é extremamente ácido. Se ele se romper, ele vai digerir o próprio citoplasma. Então, a membrana do lisossomo, ela não pode se romper, tá? Ela tem que ser mantida íntegra para poder exatamente conseguir fazer essas digestões. Então, isso aqui está mostrando, tá? Eu acho que o vídeo todo está mostrando a mesma coisa. Deixa eu ver aqui se mostra alguma outra coisa. Aqui, ó, essas em azul são as enzimas hidrolíticas, certo? O H+, aqui está deixando o ambiente ácido. E esse lilás aqui são os carregadores das moléculas que vão sendo digeridas. Ó. Conforme ela vai sendo digerida, vai sendo mandada para onde? Para o citoplasma. Ela não pode ficar aqui dentro, porque esse aqui é um ambiente ácido. Ela tem que ir para fora para poder executar a função dela lá dentro da célula. Certo? Então, é isso aí que acontece no lisossomo. O que está acontecendo aqui? Ó? Você vai ter, então, as enzimas hidrolíticas lá dentro do lisossomo, certo? Então, esse aqui é o lisossomo. E essas enzimas, galera, elas é que vão fazer aquela digestão que eu estava mostrando anteriormente, beleza? Então, essas enzimas, elas vêm de onde? Elas vêm lá do retículo endoplasmático rugoso. Olha aí, ó. Esses pontinhos vermelhos aqui, ó, é porque está sendo o resultado da fabricação das enzimas hidrolíticas, que estão sendo fabricadas no retículo endoplasmático rugoso.
Por quê? Porque é proteína. E por que é proteína que tem que ser produzida no Golgi? Porque tem ribossomo, tá? Você tem que fazer essa ligação. Uma célula tem muito retículo endoplasmático rugoso, produz muita proteína, certo? Tem muito ribossomo. Então, olha aí. Continuando o vídeo. As enzimas hidrolíticas estão sendo lá, ó, aí elas vão sair, olha lá, ó, através das vesículas do retículo endoplasmático rugoso. Essas vesículas saíram de onde? Do retículo endoplasmático rugoso, contendo as enzimas hidrolíticas. Só que elas estão prontas? Não, elas não estão prontas. O que ela faz? Ela se funde ao complexo de Golgi, olha lá, ó. Ela se funde ao Golgi, certo? E aí ela vai ser trabalhada agora. Ela vai ser trabalhada, empacotada, né? Vai receber o endereço dela. Se for para formar lisossomo, o que vai acontecer? Olha lá, o Golgi vai exportar essas vesículas contendo essas enzimas hidrolíticas, e aí então ela vai fazer a função do Golgi. Olha lá, ó. O alimento entra, né? A partícula entra, forma, lembrando que essa estrutura é o fagossomo ou o vacúolo digestivo, vai entrar, vai se fundir ao lisossomo, vai digerir isso aqui, beleza? Que isso aqui a gente chama de fagossomo, vai digerir isso aqui e vai pegar essas moléculas, galera, e vai jogar para fora para o citoplasma. Olha o que esse outro lisossomo está fazendo, ó, uma reciclagem. Ele vai lá na mitocôndria, lá, ó, e digere a mitocôndria, quebra a mitocôndria, beleza? Então, essas são as funções básicas do retículo do lisossomo. Voltando para a apresentação, então eu vou ter a reciclagem de moléculas, né? Eu vou ter que formar o corpo residual, e esse corpo residual, galera, dos lisossomos, aquele que eu mostrei agora há pouco, algumas substâncias ficam dentro do lisossomo, fica formando o que a gente chama de corpo residual. Muitos estudos, alguns, né, estudos mostram que o envelhecimento da célula está relacionado ao acúmulo de corpo residual de lisossomo dentro da célula. Então, quanto menos corpo residual tiver, mais a célula demora a envelhecer, beleza? Então, o envelhecimento celular está baseado nisso aí, segundo alguns estudos. Eles podem, os macrófagos, eu só quis falar aqui que os macrófagos, galera, são células que fazem essa função de defesa e que usam o lisossomo, tem que ter um lisossomo muito legal, porque os macrófagos, aqui eu não vou colocar lá no YouTube, mas vou mostrar aqui, eu acho que aqui vocês conseguem ver, né? Olha, observe esse vídeo aí embaixo, galera. Observe que vai vir uma célula e vai fagocitar as bactérias. Esses pontinhos aí, pretinhos, ó, são as bactérias, tá? Olha esse embaixo, essa célula embaixo é um macrófago. Olha o que ele está fazendo. Ele está abraçando as bactérias. Então, ele vai envolvendo as bactérias, isso a gente chama de fagocitose, certo? Então, através de pseudópodes, a gente chama de pseudópodes, e ele vai englobando. E como que essas bactérias vão ser digeridas? Elas vão ser digeridas a partir do lisossomo. Então, o lisossomo vai se unir a essas bactérias e vão digerir essas bactérias, entendeu? Então, foram digeridas aí pelo lisossomo, beleza? E a digestão extracelular também, às vezes, pode acontecer, pessoal, do lisossomo sair da célula, tá? E liberar essas bolsas de enzimas hidrolíticas fora da célula, o que a gente chama de digestão extracelular. Existem alguns fungos, por exemplo, que liberam enzimas para fora do ambiente. Ele faz a digestão extracelular, digere o alimento fora e depois ele vai absorvendo esse alimento, tá? Então, os fungos têm muito essa característica. Ele joga as enzimas hidrolíticas para fora, digere o alimento e aí ele vai puxando esses alimentos através da membrana, através do transporte de membrana. Tranquilo, então? O peroxissomo, pessoal, é o seguinte, basicamente a mesma coisa do lisossomo, certo? É a mesma vesícula, é produzido da mesma forma, enzimas que foram produzidas no retículo endoplasmático rugoso, houve a exportação para o Golgi vai lá e trabalha e mexe nela. Então, algumas dessas moléculas, algumas dessas proteínas que foram para o Golgi entende que ela vai formar peroxissomo, exporta uma vesícula onde tem enzimas oxidativas, não são mais enzimas hidrolíticas. É a mesma estrutura do lisossomo, só que agora eu tenho o quê? Enzimas oxidativas. Essas enzimas oxidativas, elas vão fazer o processo, pessoal, de retirada de hidrogênio da molécula. Tá? Ela vai retirar
hidrogênio das moléculas. Ah, professor, como que ela faz isso? Como que a enzima hidrolítica retira hidrogênio da molécula? Pessoal, é através de uma reação de oxidação. Então, a reação de oxidação é a retirada de hidrogênio, certo? Então, eu vou através do oxigênio, o oxigênio vem naquela molécula, certo? E faz uma oxidação. Deixa eu mostrar mais ou menos aqui. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, uma molécula orgânica. Vou fazer pequena aqui, porque senão vai ficar até amanhã. Lembra que toda molécula orgânica, ela tem que ter carbono e hidrogênio? Lembra disso? Ela é um hidrocarboneto. Lá na bioquímica, o ano passado, eu falei muito sobre isso. Então, tem aqui, ó, carbono ligado a hidrogênio, ligado a outro hidrogênio, tal. Olha que eu tenho vários hidrogênios. Consegue ver aí? Vamos dizer que isso aqui, galera, é um álcool, tá? É um álcool aqui. Eu vou colocar uma hidroxila aqui e falar que é um álcool. Isso aqui é um álcool. Então, olha aí. O que acontece? Quando esse álcool ele se encontra com um peroxissomo dentro da célula, o peroxissomo vai retirar os hidrogênios. Então, esses hidrogênios aqui, ó, vão ser retirados, certo? Dessa molécula, desse álcool. Certo? E vai o quê? Fazendo gradativamente a quebra desse álcool. Então, ele vai quebrando o álcool, certo? E vai retirando os hidrogênios. Conforme ele vai tirando o hidrogênio, ele vai quebrando essas ligações e vai rompendo isso. O que acontece, pessoal? Eu entro aqui com o oxigênio, ó. Eu venho aqui, ó, e entro com o oxigênio, O2, certo? O O2 é o quê? É o oxigênio ligado a outro oxigênio. Tá? Esse aqui é o O2, ó. O que acontece, galera? Na reação de oxidação no peroxissomo, vai acontecer o quê? Vai acontecer a retirada desses hidrogênios. Então, esse hidrogênio, ó, ele vai vir para onde? Através de uma enzima, certo? As enzimas oxidativas. Então, esse hidrogênio vai vir para ligar nesse oxigênio aqui, ó, e esse outro hidrogênio vai também ligar nesse oxigênio. O que vai formar aqui? Qual vai ser o resultado dessa reação? O resultado dessa reação vai ser isso aqui, pessoal. A formação de uma molécula, né, dessa molécula aqui, ó, chamada de peróxido de hidrogênio. Essa molécula, certo? Isso aqui é o peróxido, olha aqui, ó, o peróxido de hidrogênio. Observe aqui a quantidade de hidrogênios que eu tenho nessa molécula. 2, tá vendo aqui comigo? Olha aqui, ó. 2. E aqui eu tenho 2 oxigênios. Vamos contar? Olha, quantos eu tenho aqui? 1, 2. Quantos oxigênios eu tenho aqui? 1, 2. Pronto, tá vendo? Essa aqui é o peróxido. Então, o que vai acontecendo, galera? O álcool que você toma quando você toma uma cerveja, ou seu pai, né? Porque vocês não tomam. Mas quando o pai de vocês ou conhecido seu toma uma cerveja, o álcool etílico não é esse álcool aqui, tá? Esse aqui é outro álcool, mas só estou exemplificando. Entra o álcool etílico, vai entrar lá dentro da sua célula, vai unir com o peroxissomo vai usar essas enzimas oxidativas, juntamente com o oxigênio, vai produzir essa substância, o peróxido de hidrogênio. Entendeu aí? Essa primeira parte aqui, tem dúvidas? Ou tá tranquilão? Então, olha aqui. Esse peróxido de hidrogênio agora, galera, ele é tóxico, tá? Ó, esse peróxido, ele é tóxico. Ele não pode ficar na célula. Se ele ficar na célula, a célula vai ter problemas muito graves de toxicidade. Ele é mais tóxico do que o álcool. Mas, professor, mas por que... Railon, não escreve aí não, mano. Por que então que eu vou ter... Por que então eu vou ter a formação de algo tóxico na célula? Por quê? Por que então ela não pode produzir algo que seja menos tóxico que o álcool? Né? Por quê? Continuando, nós temos então agora a reação, aquela reação que formou o peróxido de hidrogênio, certo? Então, deixa eu só desenhar aqui o peróxido de hidrogênio para a gente poder recordar aqui. Então, eu tenho o oxigênio, né? O oxigênio aqui. Desculpa aí a mão livre, porque o mouse aqui é canseiro de desenhar, mas vamos lá. Então, eu tenho o hidrogênio ligado aqui a outro oxigênio. Então, tem 2 oxigênios e 2 hidrogênios
ligados formando o peróxido. Esse peróxido, ele é tóxico. Então, se ele é tóxico, ele não pode ficar dentro da célula. Então, por que a célula forma ele? Galera, porque ele, na verdade, ele é um intermediário para que a gente possa fazer a outra reação. A primeira reação do peroxissomo é a oxidação, ou seja, o oxigênio entra e retira hidrogênio. Beleza, oxidação formou peróxido. Mas o que acontece? A próxima é a catálise. Então, são duas reações que acontecem em sequência. E depois, eu vou pegar, então, o que é a catálise? Eu vou pegar duas moléculas, a cada duas moléculas de peróxido, lembrando que são duas aqui, pessoal, ó, tá? Duas moléculas de peróxido. Essas duas moléculas de peróxido vão ser transformadas em duas moléculas de água, certo? Mais uma molécula de oxigênio. E essa molécula de oxigênio agora vai fazer o quê? Vai voltar e fazer uma nova oxidação. Então, resumidamente, o que está acontecendo aí? Eu estou transformando aquele álcool em água. Estou transformando em água. Então, por exemplo, aqui, ó, como que acontece isso? Vamos demonstrar direitinho aqui para vocês. Então, eu tenho o peróxido. Eu tenho que ter duas moléculas de peróxido. Ó. Lembrando aqui, ó, duas moléculas de peróxido. Então, eu vou fazer, só tenho uma aqui. Vou fazer outra aqui, ó. Outra molécula de peróxido. Então, a cada oxidação, produz-se uma molécula de peróxido, né? Então, eu pego duas dessas, a cada duas de peróxido, eu vou formar agora o quê? Eu tenho que formar duas moléculas de água, certo? E uma molécula de oxigênio. Acompanha comigo aqui. Se vocês se perderem, vocês me falam que eu volto. Então, olha aí. O que é a água, galera? Como é que é a molécula de água? A molécula de água é esse aqui, ó. Deixa eu desenhar ela aqui para vocês. Molécula de água é H2O, não é? O ligado a dois hidrogênios, ó. Sim ou não? Sim, né? Não. Não? Isso aqui não é a molécula de água, não? Não. Sim ou não? Conseguiu visualizar? Bom, eu tenho duas moléculas de peróxido, uma, duas. Essas duas moléculas de peróxido vão, então, sofrer transformações. Então, eu tenho que formar duas moléculas de água e uma molécula de oxigênio. Eu tenho que formar isso aqui é o que eu vou ter no final. Olha aqui, ó, eu tenho duas de peróxido, formando duas de água e uma de oxigênio. É isso que eu tenho que formar. Beleza? Então, esse aqui é meu produto. Então, eu vou partir do meu reagente aqui, ó. Certo? Que são essas duas moléculas de peróxido. Então, uma molécula de peróxido vai perder os hidrogênios. Eles perdem os hidrogênios. E aí, para onde que vai esse hidrogênio? Um hidrogênio vem para cá, certo? E forma uma molécula de água. Olha aqui, ó. OH e outro H, H2O. Formou uma molécula de água. E esse outro hidrogênio vem para cá, que também vai dar origem a outra molécula de água. E essa parte aqui que restou aqui, ó. Essa parte que restou forma quem? O meu oxigênio. Entendeu? Ele vai fazer a oxidação de ácidos graxos, certo? Que são moléculas orgânicas grandes, com uma grande quantidade de carbono, certo? Lembra dos ácidos graxos? Uma grande quantidade de carbono. Quando a célula não tiver carboidrato, ela pode, por exemplo, o peroxissomo se ligar ao ácido graxo, quebrar esse ácido graxo e transformar esse ácido graxo numa molécula menor. E essa molécula menor vai para onde? Vai lá para a mitocôndria, vai para o ciclo de Krebs, que nós vamos estudar depois mais para frente, vai para o ciclo de Krebs, aí no ciclo de Krebs ela vai ser convertida em outras moléculas para poder ir lá para a mitocôndria fazer produção de energia. Então, o peroxissomo, indiretamente, participa também de processo de uma via metabólica de energia secundária, uma via que geralmente não acontece, mas ela pode acontecer. E também a oxidação de álcool, no caso, se você beber álcool aí, né, você pode degradar o álcool dentro do peroxissomo para diminuir a ação do álcool, do álcool etílico, por exemplo, quando você bebe. Né? Por isso que você fica bêbado, mas com o tempo seu organismo vai limpando aquilo. Como é que ele limpa aquele álcool? Lá nos seus peroxissomos, tá? Que vão sendo transformados em peróxido de hidrogênio, que vão sendo transformados em água e que vai limpando você, vai limpando seu organismo. Tranquilo?
Então, a organela, essa mitocôndria, ela está exclusivamente nas células eucarióticas, beleza? Então, ela faz o quê? A produção de energia nas células eucarióticas. Lembram, pessoal, quando eu estava falando lá no ano passado, quem teve aula comigo, eu falei sobre a produção de energia lá na evolução das células, que eu tinha uma célula procariótica, que se desenvolveu a uma célula eucariótica, e essa célula eucariótica abraçou, né, colocou para dentro dela uma organela que produzia energia, que era a mitocôndria. Lembram disso? Isso aí que a gente chama de endossimbiose, a teoria da endossimbiose. O que é uma endossimbiose? É a célula, ela leva endo para dentro. Então, ela leva alguma coisa para dentro e faz a simbiose. O que é a simbiose? É uma relação harmônica, onde a célula está dando proteção para a mitocôndria, certo? E a mitocôndria está retribuindo isso, produzindo energia. Galera, a maior parte da energia da célula é produzida nas mitocôndrias, tá? Então, é basicamente a produção maior de energia, tá? Se eu não estou enganado, dos 34 ATPs que pode produzir, eu não sei se vocês conseguem compreender essa linguagem, ATP é a molécula energética da célula, mas de uma quantidade lá de ATP, 34, se eu não me engano, de ATP produzido em cada glicose que entra na célula, cada molécula de glicose produz 34 ATP. 32 desses ATPs são produzidos pela mitocôndria. Ou seja, sem a mitocôndria, a energia da célula, o fator energético é problemático. Isso foi de primordial importância, galera, para que os organismos saíssem do organismo uni para um organismo multicelular. Tanto que os procarióticos não têm mitocôndria, certo? Na verdade, a mitocôndria é como se fosse um procarionte. É como se fosse um bacilo, uma bactéria, certo? Que trabalha na produção, ela é muito boa na produção de energia, muito boa. Ela tem um mecanismo de produção de energia, galera, que a gente chama de cadeia transportadora de elétrons, tá? É um mecanismo extremamente eficiente de produção, é como se fosse uma bomba mesmo, uma bomba de elétrons, de hidrogênio, de prótons, né, de hidrogênio, que ela bombeia esses hidrogênios através de uma bomba mesmo, né, que a gente chama de bomba. Ela vai girando e esse hidrogênio, conforme vai passando, vai fosforilando os ADPs. O que é fosforilação oxidativa? Vamos para o nome aqui, ó. Então, cadeia transportadora eu já expliquei, né? Produção de energia. O que é? Ela faz a produção através da fosforilação oxidativa. O que é fosforilar? Galera, fosforilar, ó, fosfo, vem de quê? O que vocês lembram quando você vê esse prefixo aqui? Alguém consegue me falar aí o que é isso? Fósforo, exatamente. Então, eu tenho um elemento químico, fósforo, tá? Eu tenho fósforo aqui, ó. Então, a fosforilação é a adição de fósforo, certo? Então, fosforilação, adição de fósforo. Então, oxidativa, na presença de quem? Do oxigênio, tá? Oxi, na presença do oxigênio, porque isso acontece, sim, na presença de oxigênio. Pessoal, por que nós precisamos respirar oxigênio, tá? Por que nós precisamos respirar oxigênio? Porque senão a gente morre sufocado. Não, pessoal, o oxigênio, ele é de primordial importância para a produção de energia dentro da célula. Se você não tiver oxigênio dentro da célula, a célula vai morrer por falta de energia. Porque, lembrem, a maior parte do ATP produzido na célula é pela mitocôndria, que faz isso a partir da presença de oxigênio. É uma via oxidativa, é uma via a partir de oxigênio. Você tem uma outra via? Tem. Você tem, por exemplo, a glicólise. A glicólise e a fermentação é mais ou menos a mesma coisa. A fermentação é quando você não tem oxigênio e você consegue produzir um pouco de energia sem oxigênio. Onde acontece isso geralmente? Sabe quando você faz aquela atividade física forçada, que o seu músculo já não está aguentando mais, você já está pedindo arrego, mas você continua fazendo o exercício? O que acontece no outro dia quando você vai se movimentar? Fica dolorido. Fica dolorido. E por que fica dolorido? Porque você fez fermentação no músculo, tá?
Você fez fermentação no músculo. E toda vez que você faz uma fermentação, ele vai resultar em uma outra molécula que não é a molécula de energia, a molécula de ATP. Por exemplo, a fermentação que acontece nos nossos músculos, na hora que você está sem oxigênio e fazendo a atividade física, né? Com pouco oxigênio, o que vai acontecer? Vai acontecer uma fermentação do tipo fermentação lática. Ou seja, você vai produzir energia, o seu músculo não vai travar, o seu músculo não vai parar, por quê? Porque está produzindo através da fermentação. Mas ao passo que ela está produzindo através da fermentação, que a gente chama de respiração anaeróbica, ou seja, sem o oxigênio, conforme vai produzindo sem o oxigênio, você vai acumulando ácido lático. Certo? E esse ácido lático vai sendo acumulado nas fibras do seu músculo. E depois, quando você para, o sangue esfria, mano, esse ácido lático vai gerar uma dor no seu músculo, a dor muscular, que é aquela típica quando você faz atividade física forçada. Nada mais que isso, acúmulo de ácido lático. Ou seja, uma massagem no músculo para drenar esse ácido lático, para sair esse ácido lático, é uma boa sugestão, mas o ideal é você vai deixando esse ácido lático vai sendo degradado no seu corpo conforme vai passando o tempo. Entendeu aí, pessoal? Então, isso aí é a fosforilação oxidativa. Por isso que você precisa de oxigênio. Você precisa inspirar oxigênio, senão a mitocôndria não consegue produzir energia. Mitocôndrias, elas possuem essa estrutura aqui, que ela é basicamente um bacilo, tá? Ela é uma bactériazinha, tá? Nesse formato, mais ou menos assim, ó, tá? Aqui está mostrando ela cortada em cima aqui, para você ver a parte interna dela, mas ela não é cortada assim não, tá? Ela é inteiriça, tá? Ela é toda inteiriça assim, ó, tá? Aqui ela está cortada. Se você analisar dentro da mitocôndria, ela vai ter, olha aqui, ó, eu tenho essa parte aqui que é a membrana externa da membrana da mitocôndria, e aqui eu tenho a membrana interna da mitocôndria. Eu tenho duas membranas. E nessa membrana interna, eu tenho essas ondulações aqui, galera, ó. Isso aqui, ó. O que é esses negócios, essas ondulações aqui? O que é isso aqui, ó? Isso aqui a gente chama de cristas mitocondriais. Aqui, ó, eu acabei de colocar aqui, ó. Cristas mitocondriais. Essas são as cristas, tá? E para que servem as cristas mitocondriais? Por dois motivos. Para ela, nessas cristas que contém as enzimas para poder fazer a cadeia transportadora de elétrons, certo? Para fazer a fosforilação oxidativa. Então, ela tem várias enzimas que fazem essa produção de energia. É nessas cristas que acontece isso aí, tá? E outro motivo também dessa crista é que você aumenta, galera, a quantidade de espaço da célula. Você aumenta o espaço. Porque, assim, imagine se essa membrana aqui, ó, ela fosse inteiriça, tá? Imagine aqui, ó, se ela fosse assim, ó, a mitocôndria aqui, ó, e a membrana interna dela fosse assim, ó, fosse uma membrana interna assim. O que ia acontecer? A quantidade de moléculas que ia ter aqui, ó, é uma, mas se ela faz isso aqui, ó, observa aqui no desenho, se ela faz isso, ó, se ela pega a membrana interna dela e faz isso, ó, você concorda que ela aumenta a membrana interna? Sim ou não? Ela aumenta a membrana interna. Então, ela tem a maior área de contato, certo? E ela tem uma possibilidade maior de produção. Por isso que a mitocôndria ela é tão eficiente na produção de energia. Porque essas cristas mitocondriais têm essas enzimas, certo? Para fazer a fosforilação oxidativa, e ela produz muito ATP, e ela tem essas cristas, que tem uma grande superfície de contato ali com o líquido que está ali dentro, tá? O líquido interno, né? O citoplasma interno da mitocôndria. E a mitocôndria, galera, ela também possui ribossomos, tá? Ela possui ribossomos específicos dela. Não são os mesmos ribossomos que estão lá no citoplasma da célula. Não são ribossomos exclusivos da mitocôndria. Ah, professor, mitocôndria, então tem os ribossomos dela? Sim, ela produz o próprio ribossomo dela. Entendeu? Por quê? Porque ela também tem o próprio DNA. Ela tem o seu próprio DNA. Ela não depende do DNA celular. Uma característica muito importante da mitocôndria, que com certeza cai nas provas de vocês aí. Que vai cair na minha e vai cair também na de vocês no Enem. A mitocôndria tem um DNA próprio, interno. Olha aqui, essas fitas aqui, ó, são fitas circulares de DNA, ó. Tá? Isso aqui é o DNA da mitocôndria. Então, elas possuem
esse DNA interno, e elas mesmas replicam. As mitocôndrias, elas se autorreplicam, galera. Então, tem uma mitocôndria, eu produzo duas. Ela se automultiplica por divisão binária, beleza? Elas vão se multiplicando lá dentro da célula mesmo, conforme a necessidade que elas veem e que a célula precisa. Então, aonde eu tenho muita mitocôndria, tem muita produção de energia, tem muito ganho energético, tem muito metabolismo energético, beleza? O metabolismo energético nós vamos estudar com detalhes mais para frente, tá? Mas nós vamos falar muito sobre mitocôndria no metabolismo energético, ciclo de Krebs, tá? Glicólise, ciclo de Krebs, cadeia fosforilativa ou fosforilação oxidativa. Nós vamos falar tudo isso lá no metabolismo, que é muito importante, cai muito nas provas aí de vocês. Então, o DNA, e uma curiosidade, o DNA da mitocôndria é um DNA materno, guarda isso, é um DNA materno, ou seja, só as mitocôndrias que você tem nas suas células são herdadas da sua mãe. Guarda isso. O Enem é bom para fazer questão sobre isso. Ele cria um monte de trem lá, blá, 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 blá. Se você ter essa ideia de que as mitocôndrias vêm da mãe, você consegue resolver a questão. Se você não tem essa ideia, se você não guarda essa informação, mano, você não consegue resolver de jeito nenhum a questão. Tá? Depois eu vou pegar alguns exemplos e vou colocar na lista de exercícios que vocês vão fazer na próxima semana, alguns exemplos desse tipo de exercício. Beleza? Então, DNA materno. Por exemplo, tem uma mãe que ela não quer assumir um filho. Impossível, né? Porque, tipo assim, geralmente, você sabe quem é a mãe, porque pariu, certo? A mãe pariu, então você não tem que fazer teste de DNA. Mas olha aí, imagine que você teve o seu filho trocado na maternidade. Você não sabe se o seu filho é o seu filho mesmo. Como que nós vamos provar? Olha que pode cair no Enem uma questão desse tipo. Como que você pode provar? Através do teste do DNA mitocondrial. Tá? O DNA da mitocôndria é chamado de DNA mitocondrial. Então, eu posso fazer um teste no DNA mitocondrial e provar que aquele menino é daquela mãe, ou não. Não, peraí, se o DNA mitocondrial do meu filho, no caso das meninas aí, né? O seu filho não condiz com o seu DNA mitocondrial, ele não é seu filho. Simples assim. E aí, quem é seu filho? Aí, mano, aí não sei, tá tendo que achar seu filho, entendeu? Então, você pode fazer esses testes baseados no DNA mitocondrial. Muito importante essa questão aí. Automaticamente, esse vacúolo, ele vai se ligar, esse vacúolo digestivo vai se ligar ao lisossomo, certo? Então, os vacúolos estão presentes nas células vegetais, protozoários, animais. Posso ter 3 tipos: contrátil, armazenamento digestivo. Digestivo, falei lá atrás, que é aquele que entra a partir de uma fagocitose, tá? Forma um vacúolo digestivo. O vacúolo contrátil, deixa eu ver aqui qual que é o próximo. Ele pode apresentar diversas funções. Por exemplo, nos protozoários, ele vai regular a entrada e a saída de água dentro da célula de um protozoário. Por exemplo, os protozoários de água doce, galera, isso é muito importante. Ano passado eu dei aula de osmose e dei esse exemplo para o pessoal sobre osmose. O pessoal aí deve lembrar. Os protozoários de água doce, a concentração da célula dele é maior do que a concentração fora da célula. Ou seja, ele se torna um meio hipertônico, ou seja, um meio onde a concentração é maior do que o que está lá fora. Então, pelo fato da célula ser um meio hipertônico, em relação ao meio onde ela está, o que acontece? A água vai entrar nela toda hora. Por quê? Porque a osmose é isso, galera. É a passagem de água de onde tem muita, ou seja, do meio hipotônico para o meio hipertônico. E o que vai acontecer? Se a água continuar entrando com facilidade dentro da célula, a célula vai inchando, vai inchando, vai inchando, e vai acontecer o quê? Vai estourar, vai explodir. Então, a célula não pode explodir. Então, esses protozoários de água doce, a água está entrando nele toda hora. Imagine eles como se fosse um barco que tem um furo. Então, você está num barco, o barco está furado. O que está acontecendo no barco? Tem um furo pequeno, não tem um furo grande, mas tem um furo, mas está entrando água. Se você continuar andando naquele barco e a água continuar entrando, o que vai acontecer com o barco? Ele vai afundar, não vai? O que você faz para minimizar
essa entrada de água, você pega a sua garrafinha da Tupperware, enche de água e joga para fora. Ou não? Sim ou não? Isso aí. Então, você vai pegar a Sim. garrafinha, encher a garrafinha da Tupperware e jogar e Jogar ficar água aí fora. até a hora que você chegar no seu destino. Você vai ficar fazendo isso. Por quê? Você está jogando muita água para fora e não está entrando tanta água, mas está entrando. Da mesma forma, o protozoário. A água está entrando devagar, mas está entrando. Então, o que acontece? Ela tem essa estrutura que é o vacúolo pulsátil, que vai fazer esse processo aqui, ó. Eu vou falar esses nomes difíceis, porque é o nome difícil que cai na prova, né? A osmorregulação. O que é osmorregulação? Osmose, vem de osmose. Certo? Osmose, para quem tem dúvida sobre osmose, recapitula lá nas minhas aulas. Tem aula sobre osmose no canal da escola, tá? O senhor disse que ia me mandar o link, não me mandou. Desculpa, em falha com você. Então, olha aí. Tem aula de osmose lá no canal da escola. Então, vocês entram lá e assistem que vai saber como é que funciona essa parada. Então, é osmose, então, é uma regulação, ó, uma regulação a partir da osmose. Então, a osmose é a entrada de água na célula e o que o vacúolo pulsátil está fazendo? Está mandando a água para fora, a água em excesso, porque senão vai estourar a célula. Vou mostrar um videozinho aqui para vocês entenderem. Então, agora os vacúolos digestivos. Então, você tem o vacúolo digestivo nas amebas, né, nos macrófagos. Tudo que faz fagocitose vai formar vacúolo digestivo. Ou seja, é aquele que vai se unir ao lisossomo para fazer a digestão. E nas plantas? O vacúolo serve para quê nas plantas? Serve para armazenamento de substâncias, que é um dos pilares, né? Armazenamento de substâncias, qual que é as principais substâncias que são armazenadas no... Nossa, velho, já são 5 e 7? Meu Deus, desculpa, galera. Eu nem vi o tempo passar. Nem tinha visto também. Eu posso Suave. terminar? Eu posso terminar de Pode. Pode. Nossa, eu nem vi, pessoal. Então, olha aí. Armazenamento de substâncias. O amido e os pigmentos. Por exemplo, todas as células vegetais, principalmente as células de raízes e caules, costumam armazenar amido. Por exemplo, a batata inglesa, ela é um caule que armazena amido. A batata doce, ela é uma raiz que armazena amido, certo? Mandioca, outra raiz que armazena amido. E onde que ela armazena o amido? Nas células dentro dos vacúolos, certo? Então, ela vai armazenar esse amido lá dentro e depois esse amido vai servir de alimento para nós, né? Graças a Deus ela consegue armazenar esse negócio aí. E também pode armazenar pigmentos. As folhas, as flores, elas têm aquelas cores. Por que ela tem cor? Porque tem pigmentos, certo? Diversos tipos de pigmentos que podem ser armazenados dentro do vacúolo das células. Quando você olha para uma flor, você está vendo o quê? O pigmento que está dentro do vacúolo, que está armazenado dentro do vacúolo. Aí você vê aquela estrutura, né, daquela cor vermelha, amarela, né? Lilás, e aí vai, diversas cores. E outra função também do vacúolo nos vegetais é o controle osmótico. O que é o controle osmótico? A rigidez e a flacidez dos tecidos. Por exemplo, pensa numa... Já viram uma folha quando ela está caída e ela está mole, assim, ó, você olha, parece que a folha está morta, mas depois de um tempo, você vê que ela levanta, ela fica durinha, ereta, verdinha. Por que acontece isso, galera? Por causa da perda e do ganho de água. Se você coloca uma planta num local onde tem falta de água e ela é uma planta de ambiente que precisa de muita água, as folhas vão murchar, certo? Por quê? Porque dentro da célula, o vacúolo que estava armazenado água, ele vai soltando a água e ela vai se tornando uma célula túrgida. Olha aqui, ó. Ah, eu não coloquei a imagem aqui. Ela vai tornando uma célula túrgida, ela vai diminuindo o vacúolo. Aí a célula vai fazendo o quê? A célula vai ficando molenga. Quando você coloca água nela, a raiz absorve a água vai para o vacúolo vai lá e ele começa a encher, ó. O vacúolo começa a encher dentro da célula. Aí a célula faz o quê? Ela incha de novo, ela infla, ela fica túrgida, aí o tecido fica também rígido. Aí você levanta a folha. Então, esse processo é controlado através do vacúolo nas plantas.
Nos animais, eu tenho o armazenamento de substâncias. Basicamente, o vacúolo é para armazenar substâncias e o vacúolo digestivo para digerir as substâncias dentro da célula, tá? Aqui do lado, tem um exemplo de uma célula, de um adipócito. O adipócito é uma célula que reserva triglicerídeos, que reserva lipídios, beleza? Então, essa aí é uma célula, tá vendo essa parte maior dela aí, ó? Essa parte maior dela aqui, ó, que eu tô riscando de vermelho, é o vacúolo, certo? É o vacúolo que está reservando gordura, é um reservatório de gordura, tá bom? Essas são as células adiposas. Essa célula aqui é aquela célula do pneuzinho, beleza? A célula do pneuzinho, é a célula da gordurinha localizada, é essa célula aqui, tá? Então, você tem que ficar com raiva do adipócito, não fica pondo a culpa no hambúrguer que você comeu. Você tem que pôr a culpa no adipócito, porque é ele que fica armazenando gordura. Por que ele fica armazenando gordura, né? Aí fica dando uns pneuzinhos e tal, ficando gordinho, beleza? Mas é isso aí, galera.